A Iracema Perim é uma professora lá de Curitiba. Ela trabalha pelo CVV, palestrante na região, mas ela não é muito conhecida, não, tá? Mas ela tem uns 20 e poucos slides lá no site do SlideShare, tá? Tem várias aulas lá e as aulas dela são boas. Como professora, ela é bem didática. Nos slides aí eu cito mais duas personalidades espíritas, que depois vocês vão estar vendo aí, para vocês fazerem pesquisa depois. Então, vamos lá. Ó, esse daí é a fonte bibliográfica dela. Eu tentei mudar a cor dessa letra, mas não consegui. Esse guia eu, vocês estão conseguindo enxergar? www.guia eu, Sim, H-E-U, sim. conseguem? Então, eu recomendo para vocês, se vocês quiserem entrar no Google, coloca lá www.guia.hu.br. Mas colocar guia eu só no Google, já vai aparecer a página. É uma página antiga, já um pouco desatualizada, mas tem muita informação lá dentro, uma inacreditável biblioteca espírita lá. Tá? Eu teve uma época que eu usava muito esse site. Por quê? Ele tem um aspecto interessante. Se você entra lá com o tema mente, cérebro, ele vai abrir uma página para você com vários textos, tanto científicos, filosóficos e espíritas, sobre mente. E cada palavra que está em azul no texto, clicando nela, você abre para uma página correspondente àquela palavra. Então, você vai entrando em cada palavra, você entra para uma outra página, ali você vê uma outra, você vai para uma outra. Tem um link absurdo de contextos para você explorar. Tá ok? Então, coloca lá assim, ó, guia eu no Google, vocês já vão achar a página lá. Tem muito conteúdo lá, recomendo. Bom conteúdo que tem lá. Essa apresentação dela é de 2010, vejam que já está bem, já defasada, mas para vocês verem que no caso do cérebro da mente, eu até andei verificando sites e artigos mais modernos, não mudou muito a situação, ok? É assunto ainda de ponta, complexo, desafiador para cientistas, psicólogos, neuropsicólogos, neurologistas e tudo mais. Tá bom? Então, aí nós temos no cérebro, né? Que é o luxo supremo da humanidade. O cérebro humano é o órgão mais complexo de todo o organismo, formado por neurônios e células da glia. O cérebro é o grande responsável pelo controle das atividades motoras, pensamento, consciência, cognição, memória, aprendizado, pelo controle de funções vitais do organismo humano. E essa figurinha é bastante interessante, né? O ser humano olhando para esse cérebro e, nossa, o que é isso? É? Quando fala que é o luxo supremo da humanidade, é porque o cérebro, a princípio, ele, olhando a sua capacidade, as funções do cérebro, ele é algo extraordinário, de uma complexidade tal que nenhum computador, mesmo os computadores da geração quântica, se assemelha ao cérebro humano, ok? Então, ele é esse algo extraordinário, incompreendido ainda por muitos, conhece muito do cérebro, mas quando se fala da mente, está navegando dentro desse cérebro, aí então a fronteira, não temos ainda a fronteira do conhecimento da mente. O cérebro enquanto máquina, e o cérebro a gente pode pensar nele como um hardware, e a mente é o software.
Ficou boa a analogia aí para vocês? Raimundo, Joelma, ficou boa? Acho legal, Tá? Se Sim, vocês compreenderem bem essa noção de hardware e software, vocês vão entender o que estou falando. sim. Hardware é a máquina, a parte física, e o software é aquilo que nós programamos para que a máquina funcione de acordo com o programa. E o programa que é o admirável, né? Porque é ele que dá todos os comandos para que o computador apresente aquilo que a gente quer. Então, para nossa analogia, no primeiro momento, quando se fala em mente, quando se fala em psique, fala em consciência, nos remete ao espírito. Toda vez que a gente falar, então, em mente, consciência, psique, nós estamos falando do aspecto espiritual do ser. E É, cérebro, hardware, a parte física. Aí, neurônios, essa glia é uma substância que dá uma cola para todos os neurônios, tudo mais, e por aí vai. Tá? As diversas características fisiológicas do cérebro. Que a gente vai ver um pouco, só ilustrando, não vou entrar em detalhe com vocês, porque não precisa, é mais para vocês terem uma visão e ter esse material, o PDF já está disponível lá no grupo, então, para quem tem interesse, está investigando, dando uma olhada depois, compreendendo melhor como é o cérebro. O ideal é a gente tirar um aprendizado geral, principalmente dessa relação mente e cérebro, que para nós é a sede do espírito, né? Então, aqui, ó, o cérebro, sob o comando da mente, responde conforme o gênero de ordens que recebe, contribuindo com enzimas estimuladoras da saúde ou toxinas que irão destruir os sensíveis equipamentos da maquinaria orgânica, emocional ou mental. Ele é um decodificador do pensamento e direcionador dessa onda extraordinária, que é portadora de energia pouco conhecida, mas definidora de rumos da existência corporal. Texto de Joana de Ângeles. E olha, o Todo mundo Ricardo, conhece Joana de Ângeles? sim. Aquele exemplo que nós demos sobre o vou piscar, vou fechar os olhos, está nessa definição aí também, né? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. É, o trabalho de Joana de Ângeles com Divaldo Pereira Franco sobre esse assunto é um dos mais abrangentes da doutrina espírita. Tá? Tem uma série de livros do Divaldo que exploram essa questão. Tem um que, se eu não me engano, chama Mente e a Consciência, que é muito conteúdo. É uma coletânea de tudo que Joana de Ângeles trouxe já sobre a mente. Mente e a consciência? É isso. Depois eu mando no grupo aí. Eu vou encontrar o livro aqui que eu tenho. Tá, Eu mando lá no grupo para vocês. tá. Tá bom? Eu acho que o nome é por aí, mas aguardem que eu mando lá. Tá bom, Moreira? Obrigado. Para você não anotar o nome aí, talvez possa ter falado errado. Mas a obra dela é muito grande nesse sentido. Psicologia, né? Psicologia, questão da mente. Então, vamos olhar esse texto da Joana de Ângeles. Aí tem umas figurinhas aí, né, que nos chama a atenção, né, que a Iracema colocou. A figurinha de cima ela colocou, a de baixo eu coloquei. Eu acrescentei essa figurinha aí. Eu gosto das figuras digitais, né, um pouco mais, vamos dizer assim, com uma cara mais moderna de computador. Eu coloquei algumas nessa apresentação. Mas ali ela coloca uma chave, né? Então, quer dizer, nós vamos abrir a chave que está dentro da caixa craniana. Nós vamos entrar dentro da toca do coelho, né? Vamos enfrentar o dilema mais difícil de interpretação do ser humano, que é o cérebro e a mente. E ela começa fazendo uma afirmação, a Joana de Ângeles, o cérebro sob o comando da mente. Ok? Então, a mente comanda o cérebro. Existe uma hierarquia que, para os materialistas, não existe isso. Para os materialistas, a mente é subproduto da atividade do cérebro.
Então, para o materialista, aí na hierarquia, o cérebro vem primeiro. Jesus. Depois que o cérebro começa a funcionar nas suas tempestades neuronais, surgem ideias e pensamentos, É muito ok? pobre esse conceito. Esse é o entendimento deles. É como que o estômago produz suco digestivo, né? Como as glândulas produzem bile, por aí vai. Só que se você for analisar os outros, é possível você analisar a substância, pesar a quantidade de proteínas, de todas as coisas mais. Mas e as ideias? E o pensamento? Você consegue pesar isso? Consegue quantificar? Consegue dizer quantas proteínas tem um pensamento? Verdade. Não tem como. Então, assim, é um mistério. O pensamento esse é algo invisível, e aí a gente vai pensar até assim, no sentido de que há pensamentos que surgem em nós que muitas vezes não foram nem pensados por nós, vamos dizer assim. Eles surgem, eles se manifestam, não é? Não acontece isso? Um pensamento estranho que vem ao cérebro? Parece que ele tem esse pensamento, tem uma independência. Surgem figuras. Eu já tenho um pouco dessa questão de visão intuitiva, né? E para mim surgem figuras assim mentais do nada. Então, em aula eu sou até ajudado nesse sentido, né? Já teve algumas aulas que eu tenho algum assunto para tratar com os alunos, eu tentando pensar num exemplo ali, aí vem a figura, por exemplo, de uma taça de vinho, ou vem uma pá, uma enxada, e através daquela figura eu acabo elaborando uma parábola do Ricardo. Eu acabo entendendo que aquela figura ela me ajuda a criar aquele exemplo mais prático, né? Quando eu dou aulas nas escolas de aprendizes, que são aqui de São José, próximo do centro, não há tanta dificuldade, porque existe muita gente com formação e tudo mais. Mas quando eu vou dar aulas em lugares mais distantes, que aí já o pessoal, o nível de escolaridade diminui bastante, exige mais figuras, parábolas e exemplos para poder se comunicar. Então, aulas como essa, por exemplo, eu preciso de uma ajuda espiritual muito grande ali para, às vezes, traduzir coisas que eu sabe que se eu falar nas palavras que eu já estou acostumado, não vai dar certo. Então, aí a gente até entende, né, que a mensagem tem que chegar de acordo com a possibilidade daquele aluno ouvinte, né? Isso é importante. Então, tem ajuda espiritual para fazer isso. Não sei se com algum de vocês aqui também tem isso, essa questão do pensamento, da imagem, que surge espontaneamente, os insights, né, que surgem. Até os cientistas também têm isso também, surge um insight, um entendimento através de uma compreensão assim que vem, não foi racionalizado, veio, surgiu. E esse é o grande mistério da mente e da consciência, né? Algo ainda a ser explicado. Então, vamos continuando ali no texto. Ó. Então, ele recebe ordens, o cérebro, né, que vem da mente. Então, a nossa disposição do espírito afeta o cérebro, que o cérebro, então, como esse que absorve os nossos impulsos, vai estimular toxinas, que ela está dizendo ali, hormônios, hormônios da alegria, tristeza, endorfinas, né, adrenalina, e por aí vai. Então, veja qual a importância da mente em equilíbrio, né? Então, aquela frase dos gregos antigos, onde eles falavam assim, mente sã em corpo são, é uma verdade que já lá no tempo dos gregos, hoje nós estamos descobrindo que é assim. Não sei se vocês conhecem, tem uma nova disciplina aí
biologia que chama epigenética. Já ouviram falar de epigenética? A epigenética, ó, da mesma forma como você tem epi, quer dizer ao redor, né, do ambiente, né? Na verdade, ao redor não, desculpa, do ambiente. Então, assim, a célula sofre a influência do ambiente. Qual que é o ambiente da célula? É o ambiente onde ela está no organismo, que ela é banhada por hormônios, fluidos inúmeros, e também esses hormônios e fluidos inúmeros são influenciados pelo ambiente ao redor, onde você está vivendo, com que você convive. Tudo isso influencia lá as células. Ou o que você está E pensando, né? pode falar, Irene. Não, você falou que o ambiente onde você está vivendo ao seu redor e incluindo o pensamento, né, que influi na célula. Isso. É é um conjunto interligado, né? O ambiente externo que influencia a mente que solta os hormônios que influenciam as células e as células então vão ter vitalidade ou vão adoecer conforme esse pensamento. Ok. Então, aí eu fico lembrando de coisas da antiguidade, por exemplo, os antigos, né, que protegiam as grávidas, por exemplo. Não podia fazer bagunça na frente de uma casa onde tinha uma grávida, porque aquele barulho, aquele ambiente podia afetar aquela gravidez. Né? Então, assim, parece uma coisa assim, uma coisa cultural. Mas aí a gente está vendo um fundamento científico dentro disso. Né? Imagina um lar onde há uma constante briga, tensão, onde aquela mulher vive em estado de ansiedade constante, gerando uma gravidez. Vai afetar aquela gravidez, aquele feto. Vai impressionar o feto no útero. Né? E aí há experiências de regressão. Tem um autor que chama Stanislaw Grof. Ele faz uma experiência que chama de perinatal. Ele vai regredir até o útero e a pessoa traz as lembranças do útero. E nessas lembranças do útero, a pessoa narra o desconforto que era ou o conforto que era dentro do útero, variando de pessoa para pessoa. Tá? Os estudos do Stanislav Grof. Depois eu passo também lá no grupo lá para vocês. É bem interessante Ô, as Ricardo, experiências que ele faz nesse sentido. Pode falar, Joel. dentro da constelação, se estuda muito a epigenética, né? E é tão interessante que às vezes aquilo que você falou, né? O conhecimento, ele traz liberdade, né? E ele traz as verdades. Eu lembro, que a minha avó dizia assim, nossa, eu não sei por que que fulano bebe, cara, mas que problema está no sangue. Então, eles não tinham a sabedoria, conhecimento, mas eles tinham sabedoria. E a epigenética, ela pode seguir a terceira até a quarta geração. No êxito, né, eles falam, né, em maldições, né, geralmente tem aquele comportamento agressivo ou algo, né, é porque foi do antepassado tal, e não sei o quê, né, e na verdade isso é bem real, né? Quer dizer, com os estudos da epigenética, trouxe realmente essa verdade, né? Que a gente traz com a gente sentimentos dos nossos antepassados, tristeza, né? Melancolia. Às vezes você vê pessoas na família, você fala, pô, cara, o cara tem tudo, o cara tem um bom emprego, o cara tá aí, você é bem casado e tal, mas o cara tem uma melancolia tão grande, uma tristeza tão grande, da onde que vem, né? Aí na constelação traz à tona, né? Então é bem interessante realmente esse estudo, e que é real, hoje é provado, né, cientificamente, é bem legal. É. Então, com relação a isso que você colocou, Joel, é interessante que é o seguinte, vamos pensar assim. A pessoa pode vir, então, com um corpo com uma certa tendência genética.
Então, a modalidade ali dos hormônios, a facilidade para o hormônio da alegria, o hormônio da tristeza, por aí vai, né? Então, uma pessoa é mais dinâmica, outra é menos, naquela família tem uma certa tendência que vem na genética. Agora, lembrando que o ser ele é sempre uma combinação do espiritual com a genética. Então, assim, você pode, como espírito, até vir numa condição de família assim, mas escrever uma história diferente. Aí vai depender muito da capacidade, da força espiritual. Normalmente, o espírito é atraído para famílias onde ele tem uma afinidade espiritual. Então, se ele tem um certo tipo de, vamos dizer assim, na matriz espiritual, um certo tipo de tendência, ele tende a se unir com outros espíritos da mesma tendência, pela lei de afinidade. Então, isso vai fazer muitas vezes que ele encarne num núcleo familiar que carrega um certo tipo de doença ou um certo tipo de comportamento por ligação espiritual. Mas agora vamos dizer que vem um espírito que naquela família ele vai ser a ovelha negra. Ele vai ser diferente dos outros. Então ele vem e encarna e aí ele serve para aquela família alguém que age diferente do padrão familiar, destoando. Tem uma razão de ser ali. Para o bem ou para o mal. Às vezes vem para o bem, sendo um grande exemplo, às vezes para o mal, sendo um desafio para aqueles espíritos que estão em volta dele. Ok? E aí é sempre essa combinação do patrimônio espiritual de cada um e do patrimônio genético do qual você, daquela família que você está encarnando. O pior dos mundos é quando a gente tem problema espiritual, tem problemas genéticos. O melhor dos mundos é quando nós somos espíritos elevados e vivemos uma família saudável corporalmente. Que aí eu entendo que já é uma minoria. A maior parte de nós estamos em resgate coletivo. Então, a maioria de nós tem disfunções espirituais que vão na vida trazer provações para o espírito. E aí ele vai trabalhar, então, vai expiar. Então, o corpo físico ele ajuda a depurar, ele está expiando suas questões espirituais e, através das provações, tendo um aprendizado. Ok? Agora, aí você vai ver a diferença, por exemplo, de dois espíritos numa mesma família com limitação idêntica. Um reagindo bem e o outro não. Um trabalhando mais a aceitação, superando, e o outro revoltado e indignado de estar naquela situação. Tá? Geralmente, o espírito saudável elevado, até mesmo pensar num problema maior, como síndrome de Down ou outras coisas, ele se relaciona bem mesmo com aquela limitação física. Há um espírito, uma alma boa ali, só que passando por uma provação de limitação do corpo físico. Tá bom? Não sei se eu consegui esclarecer. É sempre essa mescla, então. E aí, essa questão que a Joelma colocou é interessante, que vem das famílias, na parte genética, toda essa herança. Que lá no livro do Êxodo, é o bem que ela colocou, vem na segunda, na terceira, na quarta geração. Muitas vezes o espírito que foi causador de alguma dificuldade naquela família vai retornar na mesma família, sofrendo as consequências daquilo que ele semeou nas encarnações anteriores, dentro daquela geração familiar. Né? Ele mesmo vai colher os frutos. Sei lá, no começo ele foi o grande patriarca exigente, que foi o opressor de toda a família. Lá na terceira, quarta geração, ele volta enquanto espírito, naquela mesma família, sofrendo as consequências daquela linha de pensamento duro que ele impôs
lá no início. Por isso a importância da gente plantar, né, coisas boas, porque uma hora nós vamos voltar e colher isso que a gente semeou lá atrás. Ok? Ricardo, Bom, pode falar. eu estava pedindo a palavra aqui, mas depois eu fui ver que o meu microfone estava desligado e eu ia ficar até amanhã pedindo a palavra, mas é o seguinte, Eu não vi. eu não posso deixar passar essa oportunidade que você está abordando e que a Joelma abordou. Rapaz, no capítulo 8 que nós estamos vendo sobre as obras de André Luiz, no mundo maior, existe um personagem que tem epilepsia e ele está em reunião com os pais e os espíritos Calderaro e André Luiz chegam para dar uma assistência espiritual. E olha o que diz aqui, ó. A família é uma reunião espiritual no tempo e, por isso mesmo, o lar é um santuário. Ou seja, as famílias são unidas, vamos chamar assim, no plano espiritual, mas as regenerações, as provas, as expiações, os resgates vêm se dar no lar, no templo sagrado, que é abordado aqui, né? Então a pessoa vem Isso. com uma missão. Então é ali que ela vai, além da epigenética, como a Joelma lembrou muito bem, ela traz também, né, uma ancestralidade de coisas espirituais para resgatar no mundo físico. Perfeito, perfeito. É a combinação das duas coisas, né? Perfeito. Então, o que mais nesse texto? Tranquilo aí? Fala, então, decodificador do pensamento, direcionador dessa onda extraordinária, portadora de energia. Então, aí, um conceito que a gente aprende na doutrina espírita. O pensamento, ele é um corpúsculo, ok? O pensamento, ele é um corpúsculo, mas ainda imperceptível para o ser humano. Existe, então, aquilo que o pessoal usa a expressão matéria mental. Então, o espírito, ele irradia esses corpúsculos, tanto que cria-se formas, pensamentos. Então, esses corpúsculos mentais, no plano espiritual, eles criam formas do pensamento, que você, ao olhar o espírito, você já sabe em que vibração ele está, porque há ali uma psicosfera que revela o estado espiritual daquele espírito, ok? Que é retratado pela vidência de todas as épocas, onde você olha para uma pessoa e vê em torno dela uma nuvem carregada ou não, ou luminosa, de acordo com a condição espiritual. Eu me lembro, assim, uma coisa que eu lembro de ter visto na mídia há muitos e muitos anos, foi a respeito da morte dos mamonas assassinos, onde a vidente lá da época, que falou que eles iam ter um acidente, iam morrer de avião, anteriormente, foi gravado, e aí depois ficou todo mundo curioso para saber como é que ela sabia que eles iam morrer de avião, né? Naquele episódio teve duas coisas, além dessa mulher, eu não lembro o nome dela agora, está me fugindo aqui o nome dela, mas também o próprio componente do Mamonas Assassinas, antes de entrar no avião, ele falou que teve um sonho, onde ele viu o avião cair. Então, assim, foi um negócio bastante emblemático, acho até teve uma intenção espiritual também de revelar essa questão. Porque a vidente disse o seguinte, eu sabia que eles iam morrer, porque ao olhar a aura deles, eu percebi que eles estavam no final de vida. Mas como é que, perguntaram, como é que essa aura vinha? Ela vinha, disse que vinha em tons marrons, uma cor assim embaçada, marrom, que ela, quando ela vê aquela cor, ela sabe que está nas últimas horas a pessoa. Foi aí onde ela fez praticamente essa profecia da morte deles, que coincidiu então também com o evento, e mais esse sonho que um dos componentes tiveram, que ficou gravado também. Ok? Então, nós não temos ainda equipamentos que enxerguem isso.
O vidente é aquele que vai e vê, tem o vislumbre. Os médiums, que têm clarividência, veem, percebem. E é em cima dessa informação que muitas vezes se trabalha uma questão espiritual envolvendo alguém. Ok? Aí nós temos diversos exemplos no doutrina espírita. Acho que você já deve ter até presenciado e estado em algum médium que demonstrou isso para vocês. Não sei se alguém quiser dar um testemunho. Eu tenho, por exemplo, a Dona Rosa, lá do irmão Rodolfo. Dona Rosa era fantástica, né? Eu levei várias pessoas na Dona Rosa. A Dona Rosa pegava uma foto, alguma coisa, ela já via. E era uma visão assim também espiritual, né? Dessas formas, pensamentos que vinham em torno de uma pessoa. Ela conseguia identificar, não só isso, né? Ela tinha informação espiritual também, era passado, falado para ela e muitas outras coisas. Mas essa é uma coisa que a ciência um dia também deverá vir a descobrir. Ok? Tudo bem por aí? Sim. Então tá bom, vamos lá. Aí ela coloca um slide, então Iracema nos traz assim, ó, o cérebro é, portanto, um organismo altamente complexo, de ligações, filamentos e redes bem organizadas, que formam uma conexão, conduzindo informação para todas as partes do corpo. Então, no cérebro não existe apenas uma célula individual, que interpreta uma função característica, mas um grupo enorme delas, conectadas por uma rede neural. Por isso, a atividade das múltiplas áreas do cérebro está envolvida com todas as funções cerebrais, incluindo as experiências de consciência, como os pensamentos, a visão e a audição. Se vocês olharem essa figura aí, ó, esse monstrinho que aparece aí, eu vou botar o cursor em cima, é um neurônio, ok? Aqui você tem isso aqui. Imagine que, como esse, existem bilhões como esse em volta aqui, ó, uns próximos dos outros. E aí, então, aqui nesse quadrinho menor é a ponta de um desses dendritos, aonde ocorre aquilo que nós chamamos de sinapse, que é a descarga eletroquímica, que passa de um neurônio para o outro. E do neurônio para o outro, se vocês olharem aí, tem um espaço. Eles não se tocam. O que passa é a carga eletroquímica. E essa carga eletroquímica, vamos imaginar o código binário 0, 1, 0, 1. Então, imagine que cada impulso eletroquímico desse é uma quantidade de zeros e uns, como que um código, formando uma imagem ou um pensamento. Vejam que coisa fantástica. Deus. Isso acontecendo numa velocidade inimaginável para nós. Ô, Ricardo, eu sempre digo, né, que eu acho que cada geração vem, ela vai evoluindo, né? A geração pós a minha, eu vejo pelos meus filhos, meus alunos, né, que eles têm, assim, as sinapses, né? Elas são mais rápidas, sei lá, parece que funciona mais. Eu preciso de várias sinapses para mim, por exemplo. Eu tenho que ler, eu tenho que escrever, eu tenho que ouvir. Então, se eu faço essas três sinapses, aí eu tenho uma memória, né, mais concreta. A moçada hoje não, a moçada hoje, pá, né, nem lê, nem escreve, mas se você Sim. perguntar depois, eles falam o que eles estavam ouvindo, eu acho mais barato. Eu tenho essa dificuldade. Eu não estou escrevendo, às vezes eu escrevo todas as aulas, o que você está falando, às vezes eu estou escrevendo. Eu consigo guardar mais, né? Mas eu acho isso bem interessante. Eu acho que isso. Sim. Então, acho que sempre a analogia do computador sempre funciona muito bem, né? Quer dizer, o tamanho ali da caixa craniana, o tamanho do cérebro, não mudou tanto. Mas agora, a qualidade das sinapses, a quantidade de circunvoluções que tem dentro do cérebro, lá no córtex, e aquelas voltinhas que tem lá dentro, a gente vai ver uma figura aí, estão cada vez mais afinadas e complexas. É a mesma coisa que acontece com os computadores, né? Eles até diminuem de tamanho e são mais poderosos. Um celular hoje
ele equivale a não sei quantos mil computadores na nossa época, quando a gente era jovem, né? Um celular. Então, é compreensível. O sentido evolutivo que nós temos da vida, tanto da evolução espiritual, quanto da evolução do físico também, que evolui junto, a par e passo com o espírito, evolui o cérebro e evolui a mente o tempo todo. Então, cada geração que vem mais esperta mesmo. Nós já fomos espertos por nossos pais. Eles tinham dificuldade de acompanhar a gente. Agora a gente tem dificuldade de acompanhar nossos filhos. Só não evolui a Né? E moral. vai acontecer mesmo com os nossos filhos. Eles vão ter dificuldade de acompanhar os filhos deles. Pode falar, Heré. Não, é que você citou aí, né, que o físico E aí? acompanha o espiritual, só não a moral não acompanha, né, a evolução tecnológica. Isso que é triste. Não, aí sim, aí depende da evolução do espírito. Né? Nós estamos ainda falando daquela parte onde na fronteira com o físico ali. Agora, quando a gente fala do moral, é lá na consciência moral. Aí é outro capítulo da história humana. É, muito bacana, é isso aí. Vamos passar para o próximo, então, só vamos ver esses slides aqui hoje. Aqui, ó, o cérebro é visto essencialmente como um computador para o qual excitações neurais correspondentes à atividade sináptica seriam os estados de informação fundamentais, equivalentes aos bits, e a partir dessa visão, certos padrões de atividades neurais teriam estados mentais correlatos, sendo que oscilações sincronizadas no tálamo e no córtex cerebral produziriam uma conexão temporária dessas informações. E a consciência surgiria como uma propriedade nova e singular, emergente da complexidade computacional, as redes neurais atuando em sintonia. Olha o texto aí, né? Bem complexo o texto. Mas eu vou tentar resumir com uma figura para vocês. Imaginem que o cérebro ele é uma grande orquestra, que cada componente do cérebro é um instrumento. E nós somos o regente da orquestra. Então, podemos dizer que cada componente funciona muito bem. Cada instrumento. Agora, tem um regente que ele não manja nada. Aí, como é que vai sair o resultado dessa sinfonia? Por melhor que seja o instrumento. A limitação está onde? No cérebro? Não. Está no espírito. Ok? Vamos dizer que essa orquestra, então, houve um acidente e perdeu parte dos músicos. Uma série de instrumentos não tem mais. Se tem um bom maestro, ele vai conseguir, com os instrumentos que ficaram, conseguir fazer a sinfonia melhor possível dentro das condições que ele tem ali. E vai sair algo bom. Agora, se for um mau regente, não vai ter jeito. Se ele já não fazia bem com uma orquestra completa, quanto mais com ela faltando vários instrumentos. Então, a lógica é essa. Ok? Então, por isso que você tem, muitas vezes, espíritos que estão ali com o cérebro normal, mas não conseguem usar todo o desempenho que o cérebro propicia. Não consegue manifestar porque a limitação está nele. Agora, por exemplo, o caso do Einstein. Quando o Einstein morreu, a comunidade científica correu para ver como é que era o cérebro do Einstein. Esperava algo muito diferente. Não, o cérebro do Einstein era comum. Chocou a toda a comunidade científica. Mas como o cérebro do Einstein não tem nada de especial? Mas por quê? Porque ele tinha os elementos que todos nós temos, seria uma orquestra normal, mas ele é um regente fantástico, né? E além das condições dos instrumentos. Esse caso é o gênio, né? Ele consegue, então,
Eu acho que uma realidade a gente tem. Eu acho que todos nós aceitamos isso pacificamente. Nós ainda, por mais brilhantes que somos, não nos utilizamos de toda a capacidade do nosso cérebro. Ô, Ricardo, Mesmo estudando muito, mesmo, sabe? Pode falar, Zé. igual você acabou de falar, né? Essa semana eu vi uma reportagem de um menininho lá do Rio de Janeiro, até ganhou prêmio, eles estão até fazendo um trabalho diferenciado com ele. Nossa, cara, ele faz conta de matemática, Jesus, que a gente fala assim, ah, não, você tem que colocar teu cérebro para funcionar. Quanto mais conhecimento, mais o seu cérebro funciona, tá, tá, tá. Mas como que explica esses gênios, né? Porque o menininho, Não, até ele desenvolveu um programa de computador, o menininho tem o quê? 5, 6 anos? E acho que 6 ou 7 anos, uma coisa assim. Tá na primeira, segunda série. Então, quer dizer, o que que esse menino já aprendeu? Muito pouco, comparando, né, com o mundo adulto, né? E o que que explica? É o espírito evoluído, só pode ser isso. tem. E há casos assim, né? Eu tenho aqui na família, por exemplo, casos onde, muitas vezes, o jovem, ele olha esses casos de jovens e se pergunta: por que que eu não consigo fazer assim igual, né? Ah, fica se cobrando muitas vezes. Ah, mas eu estudo, eu estudo, eu estudo, eu não consigo. Fulano de tal vai lá e dá uma olhadinha só e já sabe tudo. O que está faltando em mim? Fala, calma, cada um é do jeito, cada um é de uma condição, né? Você não pode ficar ali, porque senão tem coisas que mesmo com muito esforço a gente não alcança o gênio. A gente, por exemplo, que gosta de filosofia, e a gente até se coloca como aí aprendiz de filosofia, eu fico admirado com a profundidade dos pensamentos filosóficos. A gente não consegue ler um texto, às vezes, de um filósofo diretamente. Você tem que ir por, sabe, outros que já entenderam aquele filósofo, para você conseguir alcançar o pensamento daquele filósofo. Você não consegue interpretar ele diretamente. Né? Então, a gente tem limitação. Faz o melhor possível. Mas tem alguns que realmente fogem da curva, e aí essa questão do espírito para nós. Né? Que há uma distância aí, muitas vezes, que desde o espírito mais simples, que é o homem simples, que vive lá numa situação bastante limitada, e esses que estão nas grandes academias, como a gente pensa aí, né, numa figura como Bill Gates, como Elon Musk, esses caras, né, Zuckerberg, são coisas assim que fogem do nosso, né, da nossa compreensão, capacidade intelectual. Agora, moral é outra coisa. Aí vem o carinha lá do campo, humildezinho, e o universo dele é as plantas. Ele te dá um show de sabedoria. Você fica até constrangido, né? Quando ele começa a conversar com você e falar as verdades da vida. Aí você fica até constrangido. Por quê? Ele tem uma evolução moral muito grande. Pode não ter o conhecimento que você tem nessa existência, mas a evolução moral dele é muito grande. Ok? É isso. Tudo bem com esse slide aí? Mais um questionamento? Procurei resumir, não vou entrar muito em detalhes, acho que não precisa entrar em detalhes do funcionamento do cérebro, não é necessário, é mais uma compreensão filosófica mesmo que a gente busca. Né? Então, ó, funções do cérebro. Só para vocês terem uma visão das funções, todas espalhadas sobre o cérebro. Então, são vários, vamos dizer assim, igual no computador, como você tem lá no hardware, você tem uma placa-mãe, você tem lá um transistor, você tem cada elemento que está lá dentro que corresponde a uma função, a mesma coisa dentro do cérebro. E tudo tem que funcionar bem para ter o resultado final. Às vezes, um determinado componente com defeito atrapalha todos os outros. Tá? No caso, por exemplo, da visão, por exemplo. Então, o que vai acontecer? O espírito não vai ter a visão, ele vai usar de outros recursos para poder perceber o ambiente ao seu redor. E aí entra o espírito, né? Porque ele, faltando um dos componentes, tendo avaria ou defeito, ele tenta o melhor possível se adaptar àquela condição. Então, ele vai começar a perceber melhor pela audição, vai perceber o ambiente ao seu redor através do tato,
com uma sensibilidade que os outros não têm, compensando a deficiência da visão. Estou dando só um exemplo, existem muitos exemplos sobre isso. Inclusive, já vi vídeos de pessoas com problemas no cérebro que foram avariados por acidente, aonde, sim, é lógico, com a avaria cerebral, você não vai ter um funcionamento 100%, mas a pessoa se adapta. Às vezes é esperado que a pessoa nem se comunicasse mais, mas ela continua se comunicando, vivendo, mesmo com limitações. É um rearranjo que o cérebro faz, que a mente, então, está vendo, né? São muitas aí, ó. Fica para depois vocês darem uma olhada com mais calma, né? E olhar cada região aí. Chama bastante atenção para nós essa área rosa aqui, ó, no canto, que é intelecto superior, e é aqui no lobo frontal. Não sei se vocês sabem, pesquisas recentes, não faz muito tempo, observaram que nos estados de meditação, de fé, de oração, o lobo frontal é irrigado de uma forma anormal. Se eu não me engano, eu vi o valor é de 7 mililitros de sangue. Então, assim, isso favorece a atividade neuronal no lobo frontal. Então, por isso dizem que eu vou tentar puxar isso para vocês, eu tenho aqui em algum lugar, mas assim, o fato de você orar e ter orações, você está renovando os neurônios daquela região e está fazendo uma conexão maior com assuntos de fé e espiritualidade. Por isso que fala que há a região da fé no cérebro. Porque há nela uma atividade que é normal, que em outras situações não acontece essa irrigação dessa região, como nos estados de oração. É bem bacana essa descoberta e vai de encontro, então, a muito que se é falado desde a antiguidade sobre o valor da oração, no sentido dela trazer estado de paz, tranquilidade, controle da ansiedade, entre inúmeras outras coisas. Há uma reação neuroquímica correspondente positiva, ok? Na medida que você exercita isso, essa região fica cada vez mais apta para isso, ok? Então, acho que responde um pouco disso, né? Que esse processo de busca da fé que a gente faz, que vai trazendo para nós uma condição de paz cada vez maior, de sentimento, de percepção, de conexão. Tá? O nosso próprio cérebro está desenvolvendo isso também. Ok? É bastante interessante isso daí. Eu vou também, preciso até anotar aqui, fazer uma anotaçãozinha aqui, para depois estar mandando para vocês no grupo. Hemisférios. Funções do hemisfério cérebro humano. Aquela coisa do lado esquerdo e do lado direito, né? Eu, por exemplo, sou de exatas. Então, sempre trabalhei mais do lado esquerdo. Mas o ideal é o seguinte, já que você tem aptidão do lado esquerdo, vamos investir do lado direito, né? Para ficar mais integral, para trabalhar todos os lados. Por exemplo, a gente trabalha muito o homem ocidental, ele é muito lado esquerdo, né? Intelectual, histórico, analítico, linear. A nossa linguagem favorece isso, que a nossa linguagem é uma soma lógica de signos. Agora, quando você pega o japonês, o chinês, a linguagem deles é por ideograma, favorece o lado direito, porque uma letra para eles é uma figura. Entende? Então, eles crescem. A própria linguagem já favorece o desenvolvimento do lado criativo, que é do lado direito, intuitivo. É por isso que, então, os orientais usam muito essa questão da figura, da metáfora, do símbolo, enquanto toda a nossa cultura é mais linear.
né? Mais verbal, mais lógica. E aí sempre está esse conflito, né? Ocidente e Oriente, perspectivas de mundo, né? E então a gente tem muito a aprender com eles e eles também têm muito a aprender conosco. O que a gente pode fazer em favor nosso é desenvolver os dois lados. Ok? Algum comentário? Tudo bem aí? Tem uma série de livros aí que trazem exercícios para desenvolver tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. É, geralmente o lado direito é o mais procurado, né? Porque o outro meio que nosso contexto de vida já ajuda muito na parte do lado esquerdo, né? Agora o lado intuitivo, criativo, a gente às vezes tem que buscar. E aí tem muitos livros que ajudam a trabalhar o lado direito. Vamos lá para o próximo slide. Então, a plasticidade cerebral. Lembra que eu falei do rearranjo, né, que o cérebro faz? É isso, é a plasticidade cerebral. Capacidade do cérebro de se remodelar em função das experiências. Então, permite a aprendizagem ao longo da vida. Quando determinadas áreas sofrem lesões, que comprometem as suas capacidades, outros neurônios que se encontram nas zonas vizinhas assumem as funções das áreas danificadas. As experiências feitas com cegos adultos que começam a aprender em braille veio provar a neuroadaptabilidade do cérebro. E aí a foto da Anete Guimarães, acho que vocês devem conhecer, palestrante espírita famosa, neurologista, e ela tem um curso que chama Neuroplasticidade Autodirigida. E está escrito aí no texto, ó, significa mudar a estrutura de nossas vias neurais com intenção consciente. Então, é meio revolucionário o que ela está fazendo, tá? Quando a gente pega aí a literatura da neurologia, para muitos, nós não temos formação neuronal, mas a NET, desculpa, a NET, ela entende que não, ela entende que muitos dos cientistas estão errados, ela não está sozinha nisso, existem outros cientistas também, e como ela aceitam que você pode, então, através de exercícios, trabalhar essa questão da neuroplasticidade cerebral, melhorar o desempenho do seu cérebro, tá? Através de práticas e técnicas próprias para isso. Pode falar, Joel. Falando na neuroplasticidade, a gente discutia muito, né? E principalmente falava com os meninos, porque ela tende a diminuir na adolescência. E isso que a doutora coloca é possível, mas a gente, depois de uma certa idade, não que a gente não tem condições de aprender, mas tudo que nós hoje estamos aprendendo é muito mais difícil, porque a neuroplasticidade ela diminui. E até a adolescência, depois você fala assim, por isso que tudo é certinho, né? As fases para ir para a escola, aprender isso, aprender aquilo, que passou de uma certa idade, a dificuldade aumenta. Aí, tá tendo esses estudos, e como ela colocou, um dia eu estava ouvindo ela falar também que tem a técnica, daí tem que fazer atividade, tem esse exercício, né? Mas hoje, cada vez mais, fica mais difícil, assim, eu não estou generalizando, mas muitos dos nossos adolescentes, depois de uma certa idade, a dificuldade que eles têm de aprender é imensa. Porque no período correto, quando eles estão tudo com essa neuroplasticidade, sabe, evoluindo, né, como se diz, alargando-se, passa. E hoje nós temos muitos que estão deixando isso. Outro dia nós tivemos uma palestra lá na Fundas, foi o ano passado? Acho que foi ano passado, ou antes um pouquinho. Ai, esse Covid bagunçou tudo a cabeça, né? Aí eu lembro que a gente estava discutindo sobre isso de incentivar os meninos a estudarem, porque a gente tinha, por exemplo, não, temos meninos que tá com o quê? A gente fica com eles até 18 anos, né? Que com 18 anos, a dificuldade que eles têm de ler, eles são só funcionais. Por quê? Porque eles passaram, né, esse processo. Então, isso é bem interessante. É,
Então, eu acredito que eu não conheço, eu até recebi convite para participar de um curso que a NET dá, mas não conheço o conteúdo das técnicas e práticas. Mas eu imagino que é algo assim que requer um esforço e uma prática constante. Então, assim, você através dessa repetição de alguns comandos mentais, você vai fazendo essa neuroplasticidade. Mas não é algo assim fácil. Eu acho que requer disciplina e esforço. Que se poderia pensar o mesmo para os jovens. O que eu acho que às vezes acontece que a juventude, ela muitas vezes, ela espera algumas coisas de uma forma mais fácil. E aí, então, encontrando barreiras e dificuldades, elas meio que fogem do compromisso. Eu lembro que na minha época a gente não tinha muito essa questão assim de, sabe, a gente imaginava que ia ser lançado na vida aos 18 anos, que o pai poderia botar você para fora de casa e você tinha que estar preparado para isso. O pai fala assim, você fez 18 anos, você já pode ter sua vida. E você então meio que já desde novo você já pensava, então, eu tenho que me preparar para ter minha casa. Como é que eu faço para ganhar um dinheiro, para ter uma profissão? Você já novo já procurava conhecimentos, já procurava aprender lá com o mecânico vizinho. Você encostava nele lá e aprendia a mexer com o motor. Com o marceneiro, você encostava no marceneiro e aprendia. Coisa, a gente já tinha uma dinâmica positiva nesse sentido. Que talvez hoje as gerações hoje esperam um pouco mais assim, isso vir de encontro quando a gente tinha que ir atrás. Não sei se essa leitura minha é correta, não vale para todos, também não quero generalizar, mas eu lembro que em torno das pessoas que estavam à minha volta, a gente sempre estava assim, aos 18, 17 anos, vendo essas coisas, já pensando lá no casamento, na casa, como é que ia ser e por aí vai, arrumar um trabalho, uma preocupação grande. Pode falar, Irer, você levantou a mão? Pegando o gancho aí do que a Joelma falou e do que você está falando, eu também, né, não tenho conhecimento nenhum nessa questão da neuroplasticidade, mas, grosso modo falando, eu acho que a neuroplasticidade do adolescente não foi perdida com a evolução da idade, nada, simplesmente foi uma inversão de estímulos, de motes, pleonasticamente falando, motes motivadores que foram alterados. Então, a motivação de um jovem hoje, entre ela falou que o jovem não consegue ler, não gosta de ler, caramba, entre pegar uma tela do celular, sentado no banheiro e ficar olhando lá, sabe, assunto supérfluo, ou um livro de José de Alencar, Machado de Assis, Graciliano Ramos, para a idade dele específica, é uma diferença muito grande. Então, a neuroplasticidade, no meu modo de entender, continua a mesma. O que se mudou são os estímulos externos, aí entra a parte até espiritual, que não acionam, digamos, as pontinhas neurológicas desses cérebros. Então, ficam cérebros atrofiados de adolescentes fortes, vamos dizer assim. Olha, perfeito. Acho que também tem isso também, porque hoje a juventude hoje é muito visual. Exato. É muito visual, né? Então, assim, É, a informação vem visual. No nosso tempo, não. Você pegava, pô, eu lembro fazer um curso de é. datilografia. Você tinha que encarar a máquina lá com o dedinho e ficar teclando até decorar tudo aquilo. Uma hora chegar e aquilo ser uma coisa que você tecla sem ver. Então, assim, a leitura de um livro, né, como você comentou, aquelas coleções antigas que a gente lia, do Moby Dick, eu não lembro o nome da seleção de ouro, eu não lembro, tinha uma que percorria muitas escolas que tinha as grandes histórias, né? Pô, você É. imagina um texto de Moby Dick para ler. Então, é uma obra literária maravilhosa que um jovem hoje desconhece. Então, Então, assim, acho que eu concordo muito com esse aspecto também, do tipo de estímulo e que motivação o estímulo está dando. Porque, por exemplo, para jogos de videogame, que são extremamente visuais e não tem essa complexidade dos caracteres dos signos,
da literatura, o jovem navega muito bem. É. Sabe tudo de jogo, mas vai na hora que vai ler, dificuldade. Pode falar, Joel, você que é a representante aí. Não, não, eu também sou bem assim. A gente já teve uma palestra sobre incentivo, isso que o Oraí bem colocou, que na verdade, né, acho que tudo que temos dentro de nós, é, desde o fio do cabelo, né, até a unha do pé, tem seu tempo de durabilidade. E o cérebro não é diferente. Com o passar do tempo, é lógico, né, que cada parte do nosso corpo tem um tempo, né, de vida, né, de estar aí agindo corretamente. Então, realmente, o estímulo, né? Coisas positivas e tal. Eu penso que é isso mesmo que ele colocou. Falta muito. Eu acho que é isso que a doutora coloca muito também, né? Que hoje as É, crianças nossos adolescentes, eles têm muito estímulos, muita informação, mas não tem direcionamento, né? isso, Igual isso. você falou de jogo, né? Eu sempre briguei muito com meu filho em relação a jogo. E meu filho era bem viciadão em jogo. Mas ele tinha, por outro lado, né, incentivo para outras coisas. O inglês, por exemplo, ele fazia inglês e o jogo ajudou e ajudou ele muito, né? Em relação a muitas coisas. Então, assim, ele era estimulado e o jogo ajudava aquele estímulo, né, de fora. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que tudo é direcionamento, que hoje eu creio que a sociedade se perdeu um pouco. Perfeito. Acho que é isso mesmo, gente. Então, estou de acordo. Ó, ficou aí, então, eu coloquei a NET para incentivar vocês a pesquisa. A NET tem muitas palestras boas sobre essa questão da mente e do cérebro, tá? Não só neuroplasticidade, mas no geral. E as palestras dela são famosas no meio espírita, tá? Palestrante de mais de 40 anos e ela é uma cientista do meio dessa área, conjugando isso com a doutrina espírita, que é bastante interessante para nós. Né? A ideia, sim, é passado, quando fala doutrina, a gente pode falar em filosofia espírita, que a gente entende que a filosofia espírita ela vai além da filosofia clássica, ela vai além da ciência, ela vai trazer esse componente do espírito como explicação para muita coisa. Ela complementa aquele esforço que a gente procura fazer lá no programa de rádio. A gente fala da filosofia clássica, mas a gente fala muito da filosofia espírita, porque a gente entende que é dentro dela que está muita explicação, principalmente nesse assunto mente e cérebro. Conforme a gente até viu aqui, a gente está vendo a mente como algo que rege o cérebro. Já é uma visão transcendente do ser humano. Ele não é só matéria. Tem algo superior ali governando a matéria. E é nessa toada e nesse viés que a gente pretende divulgar as ideias espíritas e levar a filosofia espírita para todo mundo que for possível. E vocês aí, como alunos, são aqueles que estão aprendendo e podem ser dentro dos seus lares, na família, com seus parceiros, aonde estiver, dar essa contribuição. Né? Sempre um pouquinho aqui, ali, no sentido de uma compreensão mais ampla do que é o ser humano, não meramente um aglomerado de moléculas e átomos e células. Não é só isso, né? Tem muito mais aí para ele. E a ciência reconhece que tem muito mais. Ela só não sabe ainda explicar como, mas ela já reconhece. A briga agora é para definir conceitos. E aí está complicado, porque quando fala do eu, da consciência, não tem uma definição clara do que é a consciência. Consciência é esse cara misterioso, que dá essa unidade do eu e que o ser humano ainda não sabe explicar o que é. Ok? Como é que pode ser aglomerado de células que é um pensamento unitário? Né? O que rege tudo isso? Né? Essa é uma visão bastante interessante que a doutrina espírita vem auxiliar nesse sentido. Aí, então, nós vamos entrar no campo mais obscuro da mente, que são as divisões da mente. Porque, olha só, quando se fala que a mente é dividida em consciente, inconsciente, subconsciente e superconsciente, não está dizendo que isso é uma divisão material, não. Você não encontra lá uma caixa chamada inconsciente, nem um repositório chamado subconsciente, e um super não vai achar nada disso.
É uma nomenclatura, uma divisão didática, porque a gente percebe que há instâncias diferentes da mente. O do consciente para o inconsciente é a mais clara que a gente enxerga, porque nós conscientemente percebemos algumas coisas, inconscientemente percebemos muitas outras, e as que estão no inconsciente interferem no nosso consciente, sem que a gente saiba. E quando você vai lá no terapeuta, você encara um Freud pela frente, a psicologia analítica, você vai descobrir as motivações inconscientes dos seus atos. Né? Foi assim que começou essa história lá atrás com o Freud. É o que está por trás da ação humana. Aí faz a hipnose, faz a regressão, faz todo aquele trabalho e vai descobrir que tinha motivações. Por exemplo, a pessoa reclama, mas eu estou procurando emprego e não consigo. O psicólogo vai descobrir que a pessoa não consegue, não é porque ela não é força, porque inconscientemente ela não quer achar o emprego. Aí é uma rasteira muito grande, né? Como assim? Eu procuro, você vai me dizer que eu não quero? Porque há motivações inconscientes ali que a pessoa não percebe. Um exemplo esdrúxulo aí para vocês, mas a gente vê muito isso acontecer. Pode falar, Eder. E quando nós começamos a nossa aula hoje, eu tinha falado do palestrante que disse, né? Se você não está bem, você vai no médico, toma um remédio. Se você está com problema na mente, você vai no psicólogo ou psiquiatra, né? E se você tiver desencontrado, você procura a última instância que é Jesus. Então, você colocou aí a questão do Freud, né? Então, você vai num divã, lá você deita num divã do psicanalista, ele vai trazer consciente aquilo que te afeta inconscientemente, vou dizer, e que você procura, né, descartar em símbolos, desculpinhas, subterfúgio, etc, etc. E se nós entrarmos com a nossa teoria espiritual de que o sonho, não sendo o fisiológico, que é um desdobramento em que o nosso espírito sai do corpo e fica ligado por uma linha prateada e vai encontrar com as pátrias espirituais, com os Andrés Luiz da vida, imagina esse outro lado aí, certo? Então, olha essa instância que tem no campo Sim. espiritual em que o teu espírito viaja e traz e você acorda falando, caramba, mas isso aí estava consciente, estava inconsciente, com quem que eu falei? Aí entra aquilo que eu falei, a esfera Jesus. Então, você deu aqui, curou o corte que você fez, bota um esparadrapo, você foi no psiquiatra, alguma coisa assim, mas você também teve na instância superior Deus, divindade, você fez um encontro através do desdobramento físico e espiritual. Sim. Perfeito, Eder. Bacana, bonito e poético, hein? Então, sim, mas agora, se a gente for pensar na realidade do ser humano, a maioria não está indo ver nosso lar, não. Né? A gente percebe, né, que há muitos desafios ainda para o ser humano. Então, assim, o espírito mais que já se evangelizou, que já tem os princípios, já está conectado com essas esferas superiores e em sonho ele consegue ter uma conversa com o mentor, ou um sonho mais bacana, mas uma grande maioria ainda nos turbilhões, né, do pensamento se atraem por situações no plano espiritual, até de perseguição. Então, entre os pesadelos, os sonhos ruins, né, as noites mal dormidas, e por aí vai, infelizmente. Então, a necessidade de Jesus é premente, sempre, né? Que ele nos eleva, né? Ele é aquela figura máxima que nos eleva da condição limitada em que estamos. Né? Uma boa parcela da humanidade. E aí, entendendo isso, a gente vai entender o paradoxo, a contradição que é a nossa sociedade, que fala muito em Jesus, prega muito Jesus, mas na prática ainda derrapamos bastante. Né? As nossas ações ainda não estão em sintonia com aquilo que nós, às vezes, até almejamos e idealizamos no plano mental. Mas as ações, aí entra o conflito do consciente com o inconsciente. Porque se as nossas ações não estão em harmonia com aquilo que está no nosso plano mental,
nos nossos sentimentos, sempre vai haver um conflito. E aí é onde ele gera perturbações. E aqui, Ricardo, me permita apenas um enriquecimento. Quando eu falo desse patamar último, que é Jesus, aí Jesus é apenas também um recurso didático para dizer de uma pessoa que nos deu exemplo, parará, parará. Mas leia-se aí divindade, desígnios, os mentores, né, a fraternidade que existe no campo. É, Então, por exemplo, sem cansar os amigos aqui. E você falou, as pessoas não estão visitando o nosso lar. Aí depende do personagem. Fé é você acreditar, mas você querer que aconteça, ou você buscar ter avidez por resposta, não é? Pois bem, teve uma noite que eu tive um desdobramento, e nesse desdobramento eu fui num lugar em que eu encontrei minha mãe e falei, mãe, por que que a senhora está pegando essas roupas no guarda-roupa aí, essas roupas velhas? A senhora está joga tudo fora, isso aí para que guardar, não sei o que. Ela falou, não, meu filho, é que eu tenho que vestir uma pessoa, e minha mãe é falecida. Quando eu acordei, eu estava tomando café com a Iracema, né, que não está aqui para confirmar o que eu estou falando, eu no café falei, amor, eu tive um sonho, não é nem sonho, eu falo desdobramento para ela, é sonho, que ela é católica, eu tive um desdobramento em que eu conversei com a minha mãe, ela estava preparando uma pessoa que estava falecendo e estava abalando. Eu falei, eu acho que nós vamos perder alguém da família. Dali 5 minutos, tocou o telefone e a irmã dela falou, Iracema, Iracema, papai faleceu. Faz 1 mês e 15 dias que ele faleceu. Então, oh, interessante, bacana. depende dos personagens, depende da avidez que você tem para ir ao nosso lar. Senão a pessoa vai falar, puta, eu estava com a barriga cheia, rapaz, sonhei que eu estava tomando água. É lógico, existe sonho fisiológico. Se você deita com sede, é uma manifestação de um desejo reprimido, né? Você vai sonhar bebendo água. É diferente do desdobramento. Perfeito. Bacana esse testemunho seu. Eu acho que eu já contei um também, um sonho que eu tive também, que foi nessa direção. E um primo que faleceu, em sonho eu tive a informação. Então, assim, é isso. Eu acho que a recomendação é essa. Eu acho que o entendimento moderno de que há diversas realidades, e essas realidades, por exemplo, elas, você pode acessar elas através da mente, da consciência, seriam essas viagens, se chama de viagens psiconáuticas, né? Que é viagens da mente que você faz em desdobramento. Os lugares que você vai acessar está muito ligado às convicções que você tem, né? Ao seu modo de vida, aquilo da sua condição espiritual, que vai variar de indivíduo para indivíduo. A gente vai entender, então, Dante Alighieri indo lá ver todas as fronteiras vibratórias do umbral das zonas espirituais. Era o espírito que tinha condição para isso, né? Cada um dentro da sua condição. Né? Graças a Deus, por exemplo, não tenho pesadelos, não tenho nenhum sonho ruim. Não tenho sonhos tão elevados, às vezes, como eu gostaria, né? Porque eu gostaria de ver lá com Jesus, né? Muitas vezes está lá, né? Mas aí é pretensão, querer demais também, né? Se quer ver Deus, morre, velho. Eu não, adia a coisa aí, deixa quieto. É, ele gostaria, né, de ter como Jesus fala para os apóstolos daquela época, enquanto vocês estão com o noivo, celebrem com ele, porque vai ter uma hora que eles vão querer ele, ele não vai estar aqui. Beleza. Mais ou menos por aí. Então vamos lá, o consciente, não vou gastar muito tempo nesse slide, não, fica aí para vocês verem. O consciente, o córtex, né? Essa região aqui, onde estou passando o cursor, ó, córtex. Aqui é o pensamento consciente, navega em tudo isso aqui, ó. Isso aqui são circunvoluções, né? Diz que se abrir o córtex estender, ele tem uma dimensão muito grande, né? Não lembro agora o número, mas é como se você pegasse um tecido e fosse dobrando ele sobre ele mesmo. Vai dobrando, vai dobrando. Ele então se compactou dentro da caixa craniana. E ali corre muita informação ali dentro. A quantidade de neurônios que tem ali e tudo mais. Tem uma divisão aí, ó, falando do cérebro, do tronco, do cerebelo. Aí cada
cada cor dessa, tá vendo aqui, ó, telencéfalo, está na cor vermelha. Vocês olharem a figura, está aqui, ó, telencéfalo. Diencéfalo está em verde. É essa figurinha em verde aqui, ó. O bulbo é essa região em roxo aqui embaixo. Ok? Marrom, cerebelo, que é essa parte aqui. Ok? E aí, nesse outro aqui está um pouco mais detalhado de como é o cerebelo. E lá no centro eu coloquei glândula pineal. Coloquei um círculo vermelho para falar da glândula pineal, que é o próximo slide aí, ó. Por que a glândula pineal tem interesse para nós? Porque seria o terceiro olho. Seria também a localização onde o René Descartes nos disse que é a sede da alma. A glândula pineal, se vocês olharem aí na figura do lado esquerdo superior, está aqui, ó, estou passando o cursor sobre ela. Isso aqui é a glândula pineal. Ela tem cristais de apatita. Como ela tem cristais de apatita, o que acontece? Ela recebe impulsos eletromagnéticos. É sensível ao eletromagnetismo. Isso ajuda, por exemplo, na orientação espacial, ok? Que ocorre, por exemplo, quando você pensa nas aves migratórias, que todas caminham numa mesma direção, são impulsos eletromagnéticos que vêm através da glândula pineal. E no caso da mediunidade, é por aqui que ela passa. São os impulsos eletromagnéticos que vêm via espiritual que encontram na glândula pineal uma antena receptora, que decodifica isso para o cérebro. E a partir daí o médium passa a receber informações, mensagens, visões. Nem sempre é mensagens, nem sempre é textos, é conteúdo através de caracteres, mas sim imagens que vão ser interpretados pelo médium conforme aquela visão que ele está tendo. Okay? E uma grande referência sobre isso para nós dentro da doutrina espírita, Sérgio Felipe de Oliveira, médico neurologista espírita, que tem uma palestra fantástica no YouTube sobre a glândula pineal. Recomendo assistir. Tá bom? Então, não se preocupe em anotar agora, vocês vão ter esse PDF, já está com vocês lá no WhatsApp. Vocês podem fazer pesquisa, tá bom? Tanto da NET quanto do Sérgio Felipe de Oliveira, que une ciência e fé nos seus estudos. Então, nós vimos ali o consciente, né? O consciente a gente conhece mais, agora vamos para o subconsciente. Subconsciente, na psicologia, ó, é esse que está abaixo do consciente. É o conteúdo, né, que opera fora da consciência. E esse termo foi empregado pela primeira vez por Pierre Janet, contemporâneo de Freud, para indicar os conteúdos da mente que se encontram em nível inferior da consciência. O subconsciente é, assim, a parte da mente, não diretamente acessível ao indivíduo, mas alcançável através de técnicas diversas, como hipnose, psicoterapia, mensagens subliminares. Ok? Na sequência, o inconsciente, que os tratados de psicologia, ambos os vocábulos, às vezes, são colocados como sinônimo, mas para nós é diferente. Eu vou esclarecer isso um pouco mais no próximo slide. Mas, então, nós temos consciente, subconsciente e inconsciente. O inconsciente seria diferente. O inconsciente deve ser claramente separado do subconsciente. Essa é a visão espírita. O inconsciente, o que ele é? Tem uma mensagem aqui me atrapalhando aqui. Inconsciente. Ressurgimento do primário de épocas passadas do ser é o lastro acumulado que se deve ir perdendo na ascensão espiritual. É o ato psíquico não deliberado, proveniente da nossa anterior experiência orgânica vital. Então, o inconsciente ele é o repositório de todas as emoções, sentimentos que nós já trazemos anteriormente, né? Então, os conteúdos do inconsciente pessoal são aquisições da existência do indivíduo nas diversas encarnações, ao passo que os conteúdos do inconsciente coletivo
são arquétipos que existem sempre a priori. Quer dizer, além desses conteúdos inconscientes pessoais, há os conteúdos inconscientes coletivos, que são as figuras, por exemplo, que a gente conhece desde lá da antiguidade, como o xamã, quanto hoje um padre, que era a figura religiosa do passado, o arquétipo da figura hoje do padre, por exemplo, do herói, do rei, e por aí vai. O rei simboliza o poderoso, a matriarca, a grande mãe, e por aí vai. São inúmeros arquétipos coletivos, dos quais todos nós, nas inúmeras encarnações, temos essa figura mental, que às vezes o significado varia de acordo com a experiência pessoal de cada um. Por exemplo, pode ser que o arquétipo da mãe, para mim, nessa existência, tenha um significado acolhedor, mas como tu pode ter um significado opressor, dependendo do tipo de mãe, matriarca que aquela família ou aquele indivíduo tem. Pode ser pai também, não sou um exemplo genérico, tá bom? Sem aí, sem alguma questão aí de gênero, né? Não vamos politizar isso, pelo amor de Deus. Hoje em dia, qualquer coisa que você fala, né? É complicado. Ok? Mas é só um exemplo geral. Há o patriarca também, que gera acolhimento, quanto aquele patriarca que põe medo, né? E aí vai variar. Subconsciente é o famoso terceiro olho, aqui do lobo frontal, essa visão do futuro ligada às coisas espirituais, transcendente, essa abertura que a nossa consciência tem para receber estímulos superiores, né, vindo de uma zona mais alta. Aí o próximo slide aqui, ó, vai ilustrar isso bem para vocês. Tá faltando uma figurinha aqui. Puxa vida. Aqui nessa superconsciente aqui, ó, tem uma figurinha aqui que ficou faltando. Eu vou colocar no slide, não sei por que saiu. Mas olha só, consciente é o que está acima da superfície. Aqui está o nosso córtex. Então lá nós temos raciocínio, reflexão, percepção e pensamentos. Acima da superfície da linha d'água. Abaixo dela, a alguns metros, temos o subconsciente. É tudo aquilo que desta vida, memórias atuais, fantasias, imaginação, lembranças, estão lá no subconsciente. Mais quando você vai, você entra, então, nos porões do inconsciente. Pulsões, medos, instintos, intuições e memórias de outras vidas. Então, assim, a psicologia materialista, por mais que ela venha buscar, por exemplo, uma fobia que a pessoa tem, procura fazer uma regressão, voltar na infância, descobrir uma origem, muitas vezes não encontra uma origem nessa existência. O medo do mar, o medo do escuro, o medo de uma certa situação, uma fobia. Então, aí, para um terapeuta que não segue a linha materialista, mas uma linha espiritualista, ele pode avançar nesse processo de regressão para encontrar numa vida anterior as causas de uma fobia atual. Agora, o problema não é só trazer a lembrança, o problema é o que fazer com a lembrança. Tem que saber tratar o problema. Por isso que na doutrina espírita não recomenda muito ficar lá esmiuçando a outra vida, não. Porque não sabemos se vamos saber lidar com as lembranças que virão à tona de uma vida anterior. Requer um terapeuta, uma pessoa muito experimentada para saber lidar com aquela lembrança e transformar aquela lembrança num fato positivo. Tudo Mas bem? a lembrança dessa causa do trauma, a meu ver, já é uma cura.
Neurose não se cura, se administra. Então, a partir do Isso. momento que regressa e encontra a causa, eu acho que o medicamento para essa causa já aconteceu no encontro da causa. Em si já é uma cura, porque aí você administra, tipo, eu sei porque eu sou neurótico. Aí você tem já uma semicura, vamos dizer assim. Então, há casos assim que isso funciona assim mesmo, né? É bem positivo. Mas, por exemplo, vamos lembrar que em uma regressão você descobre que o seu parceiro é o inimigo do passado. E aí? Eu vou saber lidar com isso? Vai, é um mote para você desenvolver mais ainda a tolerância, porque a gente não precisa de regressão para descobrir quando há incompatibilidade com o parceiro ou parceira. Não Sim, precisa. então, no sentido positivo, sim. Se a pessoa absorver bem, for bem orientada, isso funciona de forma positiva, mas nem todo mundo reage assim. Pode até mudar o comportamento com relação ao companheiro em função dessa informação, Exato. É meu né? caro. Isso. Aí começa a encarar a pessoa de uma forma diferente. E a ideia não é essa. A ideia é você ver aquela pessoa por aquela vida e estabelecer laços em função daquilo que vocês estão construindo juntos. Então, é uma coisa que é colocada lá no livro dos Espíritos, que trazer as lembranças anteriores muitas vezes tira a liberdade do espírito de obrar nessa vida. Por isso que, em regra geral, não se recomenda. Agora, no caso de fobias mais traumáticas, onde está interferindo na vida da pessoa, aí é do livre-arbítrio. Eu acho que a pessoa pode procurar um terapeuta de vidas passadas, procurar. O que a gente torce é que esse terapeuta saiba fazer o processo e saiba dar elementos para a pessoa trabalhar bem aquela informação que está vindo. Né? Ele ajudar nessa compreensão positiva que você colocou. E aí você falou um aspecto importante da psicologia. Só o fato de saber o porquê já é uma libertação. Isso é verdadeiro. É aquilo que eles chamam de catarse, né? É. Olha, é uma catarse. Né? Perfeito? Muito bom, Heréia. Bom comentário. Aí fala, então, que todo o cosmos celular ele se agita, né, conforme os impulsos da mente, que é orientadora. Então, a mente, o cérebro, a mente humana, ela está sempre dando impulsos para os inúmeros corpúsculos, que é uma visão bastante holística, né? É uma mente maior governando mentes inferiores menores. Não mente, mas princípios de inteligência rudimentares, que são governados por uma mente maior. Tá? É todo um cosmos dentro do nosso corpo físico. Uma série de corpúsculos, como a gente sabe que há colônias de bactérias, entre outras coisas, no nosso corpo físico. E que se a gente tiver desequilíbrio, elas proliferam, causando desequilíbrio. Né? Por aí vai. Passar aqui, acho que o tempo já está em cima. Colocada entre o objetivo e o subjetivo, a mente é obrigada pela lei divina a aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se, progredir sempre. Então, objetivo e subjetivo. O que está no nosso mental subjetivo reflete sobre o físico e o físico acaba refletindo sobre o espírito, num ciclo constante. Ok? Causa produzindo um efeito na parte física, o efeito na parte física alterando o agente causador. Uma constante, um ciclo contínuo. Então, no plano objetivo, recebe os atritos e as influências da luta na esfera subjetiva, absorve a inspiração, mais ou menos intensa, das inteligências, desencarnadas e encarnadas. As encarnadas a gente percebe no dia a dia, o tempo todo, as influências que a gente recebe, além das desencarnadas. Né? Pelas influências desencarnadas que nos atingem, a gente deve ter uma ideia de quais as desencarnadas que também nos atingem também, por uma questão de afinidade, de semelhança, ok?
Resultado, então, das criações mentais que cada um cria para si mesmo, né? Ainda que permaneça estacionariamente, prossegue seu caminho, sem recurso, sobre a indefectível atuação das forças visíveis e das invisíveis. A mente clareada pela razão, né, tem sede nos princípios superiores que governam a individualidade, parte as forças que asseguram o equilíbrio orgânico, por intermédio de raios ainda inabordáveis à perquisição humana, raios esses que se vitalizam os centros perispiríticos, chakras, né, em cujos meandros se encontram as chamadas glândulas endócrinas, que a seu turno despedem recursos que nos garantem a estabilidade no campo celular. Então, é esse processo cíclico que eu comentei com vocês. A mente alterando o orgânico e o orgânico que, então, altera o espírito. Todos os estados acidentais das formas que nos utilizamos no espaço do tempo dependem, assim, do comando mental que nos é próprio. É por isso que a justiça, sendo instituto fundamental de ordem na criação, começa invariavelmente em nós mesmos, em toda e qualquer ocasião, se lhe defraudemos os princípios. A evolução para Deus pode ser comparada a uma viagem divina. Aí é o caminho que o Ayair falou para a gente desde o começo da aula. Ok? Bem, fechando aí com essa frase bonita. Evolução para Deus pode ser comparada a uma viagem divina. O bem constitui sinal de passagem livre para os cimos da vida superior, enquanto que o mal significa sentença de interdição, constrangendo a parada mais ou menos difíceis de reajuste. E aí, encerrando, então, hoje a mensagem de Emmanuel, né? A mente, por Emmanuel, né? A mente é o espelho da vida em toda parte, ergue-se na terra para Deus, sobre a égide do Cristo, a feição do diamante bruto, que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Nos seres primitivos, aparece sobre a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados, por brilhante e precioso, a retratar a glória divina. É isso aí. Então, que a gente possa encerrar, então, o encontro de hoje, inspirados por essas palavras, por todo esse conhecimento, que a gente possa refletir, levar para casa, para o nosso dia a dia, vivenciar na medida do nosso possível, fazendo o nosso melhor.